Olá, amigos, começando mais um Ponto a Ponto, graças a Deus, estamos aqui presentes. Hoje, como nós anunciamos, seria o nosso amigo Homem Laureano, mas que teve um probleminha, né? E prontamente o nosso amigo João Alves veio substituí-lo, né? Com a mesma competência que você já conhece. Então, você já sabe, né? Só quer participar da nossa conversa, é só entrar no chat da Rede Amigo Espírita. O nosso amigo Carlos vai estar aí passando todas as interações de vocês, as perguntas. E o tema de hoje é um tema que deveria não ser polêmico, mas está sendo, que é a paz, né? A paz do mundo começa em mim. Então, vamos entender um pouquinho por que a paz vem se tornando um tema tão polêmico, tão discutido e tão pouco conhecido, de fato. Então, chega mais pelo chat da Rede Amigo Espírita ou pelo nosso WhatsApp. Quem não tem o número ainda é só anotar. DDD 83, Paraíba, 98840-1055. 98840-1055. Manda suas interações, suas perguntas, está aqui do meu lado, e aí você faz parte da nossa conversa. João, muito bem-vindo novamente. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Agradeço por mais uma vez estar aqui no Ponto a Ponto. Faz um tempinho, né, que eu não estava junto com vocês. Faz um tempinho já. A nossa especialidade de estudo aqui na Federação Espírita Paraibana é o Evangelho de Jesus, né? Fazemos parte do NEP, onde a gente procura pesquisar e estudar o Evangelho de forma minuciosa, com o amparo também dos acadêmicos, né, pesquisadores históricos, linguistas, enfim. E esse tema tem tudo a ver com Jesus, né? Jesus é considerado pelos profetas do Antigo Testamento como sendo o príncipe da paz. Então, falar de paz é falar de Jesus, é falar da proposta dele para a humanidade, que ainda, como você muito bem colocou, vê esse tema com polêmica, né? Polêmica tem a ver com guerra, é o contrário da paz. Mas, à luz do Espiritismo, nós iremos com certeza elucidar bem essas questões e tentar introjetar, né, que é o principal, né, dentro de nós, essa vivência pacífica. Então vamos lá, para a gente começar a nossa conversa, eu queria perguntar por que é tão difícil viver em paz ainda? Tem algumas vertentes que a gente pode considerar, né, para responder essa questão. Primeiro, a nossa própria condição espiritual. O Espiritismo nos ensina que cada um de nós tem uma história espiritual, um progresso espiritual próprio, uns mais amadurecidos, outros ainda com certas deficiências, imperfeições morais, e essas imperfeições dificultam o nosso próprio estado interior. Os nossos conflitos, né, a psicologia aí teria uma grande competência para falar, os nossos traumas, né, as situações mal resolvidas de várias encarnações que se acumulam na nossa memória espiritual e acabam refletindo na vida atual. Então isso com certeza é um fator do desequilíbrio interno e de você não conseguir harmonizar-se consigo mesmo, né? Então, se a pessoa não consegue ter harmonia interior, harmonia própria, como é que ela vai conseguir ter relações sociais harmônicas, né? É um princípio lógico que não tem realmente como ser solucionado. Então, o essencial é cada um olhar para dentro de si, como o Santo Agostinho falou no Livro dos Espíritos, fazer esse mergulho a cada dia, né, ou periodicamente fazer as indagações a si mesmo, no autoconhecimento, para detectar quais são os problemas conflitantes. A partir disso, solucionar, para que a relação social seja proveitosa. Então, um aspecto da pergunta poderia ser respondido por isso. Um outro aspecto é a educação que a gente recebe muitas vezes, que não favorece a paz. Né? Nós já trazemos problemas internos. Quando vamos para o meio ambiente escolar, para a sociedade em geral, você não vê campanhas ou projetos ou uma ênfase educacional que valorize uma prática, uma experiência proporcionadora da paz. Então, é um outro problema. O mundo social em geral reconhece a paz é algo bonito, viver em paz, campanha pela paz, né? É até muitas vezes um modismo, mas efetivamente não há ações educacionais do governo, ações práticas da família também, para que isso seja conquistado. Então, nem dentro nem fora, como é que você fica? Você fica no meio dessa guerra, né, dos dois problemas, né, aguardando a providência divina, o auxílio espiritual ou o amadurecimento das pessoas. Então, a gente realmente vive um dilema, né, sobretudo quem é da geração mais jovem, que não tem ainda
a consciência mais esclarecida, perder os valores da tradição, né? A gente tinha valores antes que a família cultivava que hoje não se cultivam mais. Mas é realmente uma questão que não se esgota com simples respostas, não. É uma questão bem complexa. Primeiro, cuidar da gente. Isso a gente pode fazer e deve fazer. Cuidar de si mesmo. Um bom começo. E quando Jesus disse, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, o que ele nos quis dizer com isso? Essa passagem é muito interessante, né? Muito pertinente, e ele vai dizer mais, né? Não a dou, porém, como o mundo a dá. Então veja só, quando ele diz que não dá essa paz como o mundo dá, é porque o mundo dá algum tipo de paz. A primeira reflexão é essa. Que paz o mundo nos dá? Né? A gente estudando esse assunto nas pesquisas sobre o Evangelho, tem um comentador que é muito caro ao nosso grupo, que é o Humberto Roden. Não era espírita, propriamente falando, mas era um ser de muita intuição espiritual, né? Teve uma formação católica, e a gente busca também no NEP agregar esses conhecimentos, né, para haver realmente uma convergência daqueles que seriamente se dedicam à pesquisa. E o Humberto Roden fala muito bem disso. O mundo dá um estado de paz falso. Você tem duas nações, né, superpoderosas que resolvem fazer um acordo para que uma não destrua a outra. Mas isso não é paz. Né? É um contrato momentâneo que pode ser rompido em qualquer momento. Né? Você vê muito, infelizmente, na Terra Santa, os conflitos dos árabes com os judeus, né, que de vez em quando tem que vir a representação norte-americana para intermediar a conciliação, né, do árabe com o judeu. E o mundo dá só esse tipo de paz. É uma paz momentânea, uma paz frágil, que não tem solidez. A paz que Jesus vem nos dar é uma paz definitiva. É uma paz que vai independer de situações exteriores. Então, a paz que ele nos dá é a que a gente falava na primeira pergunta, a paz conquistada pelo próprio indivíduo. Eu me auto-pacificar, né? Eu ter pensamentos harmonizados, eu ter coerência na minha fala, na minha vivência, e eu não depender mais se a educação vai vir da paz, se estamos numa terceira guerra mundial, né? Se o meu vizinho me agride, se não há tolerância por eu ser espírita, enfim. É algo que você conquista com patrimônio seu. Então Jesus vem trazer, primeiro, na vivência dele, ele por ser um espírito puro, governador do nosso planeta, né? Vivia em paz e harmonia com Deus 100%, viveu isso para todos nós, né? E nos dá, enquanto a proposta pedagógica, a conquista da própria paz, como diz um slogan de uma música espírita, né? A paz do mundo começa em mim. Então, essa paz que Jesus promete é definitiva, é uma conquista que você não perde nunca mais, né? E ele não ilude ninguém. É um caminho árduo para chegar até lá, é preciso renunciar a muitas coisas, é preciso deixar de valorizar certos padrões para assumir novos padrões de conduta e de pensamento, mas quando você conquista, você não perde jamais. É o tesouro que as traças não vão roer, nem os ladrões vão roubar. Diferente das ilusões que o mundo promete. Jesus é aquele ser que trabalha no essencial, no que permanece no homem, que é o seu espírito. Então é uma paz permanente, uma paz perpétua. Não se perde jamais essa paz dele. É o nosso desafio conseguir chegar nessa paz que Jesus nos dá. Um desafio grande. Em alguns trechos da Bíblia se fala na ira de Deus. Sim. Que se comenta que Deus se irou diante de algumas situações. Mas Deus é um sinônimo de pureza, né? Não pertence a ele sentimentos como a ira. Isso. Então, como a gente entender essas passagens que são tão contraditórias? Primeiro, pegando uma referência de Jesus nas bem-aventuranças, para corroborar o que você está dizendo. Jesus fala assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a gente pensa assim, fulano é filho de cicrano, a gente imagina que aquela criatura se assemelha ao seu pai. Tanto é que a gente fala, mas esse menino parece que nem é filho de fulano, é tão diferente dele, né? Então, ser filho de alguém, no sentido próprio da palavra, é se assemelhar a esse alguém. O que Jesus falou? Os pacificadores eram chamados filhos de Deus. Ora, se o pacificador é filho, é porque o pai é a paz suprema, a paz infinita. Né? Deus não pode ter, nesse contexto que Jesus ensina, uma outra natureza que não seja o que a gente entende de paz. Claro que Deus é muito mais do que isso. Né? A nossa compreensão do Criador é muito limitada pela nossa própria imperfeição. Os Espíritos respondem a Kardec que nós um dia iremos compreender a natureza íntima de Deus. É uma questão que está logo no início do Livro dos Espíritos, mas para que essa compreensão se efetive é preciso que nós tenhamos um sentido. Eles não falam que sentido é esse, né? A gente crê que é uma faculdade espiritual que nós ainda não despertamos. A gente está em estado de dormência, de latência,
que só um espírito puro pode compreender. Mas, de fato, imaginar Deus com paixões humanas, né? Com emoções humanas, né? Com raiva, com ira, com revolta, é muito contraditório ao que nós aprendemos no Espiritismo, que Deus é o Ser Supremo, né? É o Deus universal, o Deus do cosmos, né? A inteligência que criou todas as coisas. Então, quando a gente vê no Velho Testamento, né, certas passagens onde os autores dos textos, né, o quem registrou, diz que Deus se irou, né, Deus teve raiva e, portanto, Deus lançou punições ou castigos, a gente tem que entender primeiro que os livros que compõem a Bíblia em geral, e sobretudo do Velho Testamento, são livros carregados de simbolismo. Não devem ser tomados como a gente considera um texto hoje, do século XXI, de um cientista biólogo, né, descrevendo a anatomia de um réptil. É um texto acadêmico, é um tratado acadêmico, uma linguagem científica, objetiva, sem símbolos, né, sem metáforas, ela é completamente direta. Como os textos de Allan Kardec são assim, né? Kardec escrevia de uma forma totalmente racional, explícita, sem nenhum tipo de véu. Os textos do Velho Testamento têm uma outra natureza. Então, a primeira coisa é essa, você entender a linguagem que era usada para compor esses textos e a finalidade pedagógica de quem escreveu. Então, imaginemos o seguinte, qual era, eu falo até a nossa, porque a gente estava encarnado lá, né? Qual era a nossa condição espiritual naquela época de Moisés e dos profetas? Bem mais aquém do que nós temos hoje de compreensão de vida. Se o nosso mestre, né, o nosso representante, digamos, em termos de guia moral, de educação, Moisés e os profetas, não usasse uma linguagem um pouco mais austera, a gente não ia seguir o que ele estava dizendo. A primeira coisa é essa. A nossa condição naquela época era de seres rebeldes, né, muito passionais, impulsivos, sem ter uma reflexão mais amadurecida, sem ter uma ponderação. Então, a linguagem mais suave de Jesus ou dos Espíritos não tocava aqueles corações. Então, dizia, olha, você, hebreu, você é livre, você planta, você vai colher, Deus é um ser misericordioso. A pessoa diz assim, Deus é bonzinho, mas você não vai fazer nada para eu pintar e bordar aqui. É como uma criança que não tem aquela maturidade de respeitar o pai pela forma só do amor. Então, foi preciso, né, que os educadores da época do povo hebreu usassem termos um pouco mais fortes, para que eles pudessem sentir aquele impacto, né, e pensar duas vezes antes de fazer besteira, né, antes de cometer ações contra a lei de Deus. Então, dizer que Deus se ira, que Deus se vinga, é o caminho educacional pelo temor, que naquela época foi necessário. E até hoje a gente vê pessoas, né, que se você não mostrar um Deus assim, mais rigoroso, eles não seguem. Né? Aí as inúmeras seitas evangélicas que proliferam no nosso país, por exemplo, que as pessoas só conseguiram se livrar de bebida, de droga, né, de vícios morais, quando viram aquele Deus, né, que estava ali em cima e castigava. Né? E se você não seguir, você vai para o inferno e vai sofrer. Então essa pedagogia do medo, para certos grupos de pessoas, acaba funcionando como um freio, pelo menos. E era o caso do povo hebreu. Né? Não que os profetas e Moisés fossem ignorantes da natureza amorosa de Deus. Eles sabiam que Deus era amor, mas era preciso dar uma linguagem mais austera para aquele povo. Então, não nos apeguemos, né? A lição para essa pergunta seria a seguinte: no estudo bíblico, não nos apeguemos à letra pela letra. Muita gente pega o versículo, do jeito que está escrito, faz uma interpretação e não considera todo esse contexto histórico e pedagógico da época. Né? Então, e acaba dizendo que o Velho Testamento está ultrapassado, o Velho Testamento contém uma série de erros, né? Por faltar ferramentas de compreensão própria do que é a mensagem do Velho Testamento. Então, Deus não se ira, Deus não se revolta, mas para aquelas pessoas era preciso falar nessa linguagem. Né? Foi uma estratégia pedagógica de Moisés e dos profetas, né? E da espiritualidade que guiava, né, todo aquele povo. Um dos nossos internautas aqui já mandou a pergunta, que é se as religiões trazem paz. A proposta de mensagem das religiões, digamos, que são verdadeiramente religiões, né? Se a gente for pensar o que é uma religião, né? Qual a proposta de uma religião? A palavra latina religare já dá um indício disso, é conectar o homem a Deus. Né? A gente muitas vezes perde essa conexão pelos nossos interesses pessoais, a gente esquece de Deus, esquece de orar, esquece de estudar, né? As leis da natureza, que são formas de a gente entrar em contato com Deus. Então, a religião tem a função de lembrar ao homem que ele tem uma origem divina e que é preciso prestar atenção a esse Criador. Então,
Então, na mensagem, a religião, em tese, né, na sua proposta essencial, pode levar a paz aos homens, sim, na sua mensagem. Desde que o homem queira abraçar a mensagem, né, dos missionários e vivenciar no seu íntimo. Né? Agora, a religião pela religião não pode salvar ninguém. Se fosse assim, nós estaríamos todos já no estágio de ventura espiritual, só pelo fato de Jesus ter vindo, né, e de ter pregado aqueles ensinamentos sublimes dele. Então a religião nos auxilia, nos lembra, nos encaminha, nos orienta. Mas, por si só, ela não consegue estabelecer a paz completa na Terra. Né? Isso é dever dos homens ter esse compromisso, né, e trabalhar por esse reino de Deus na Terra. É um auxílio, a religião acaba sendo um auxílio. Eu vejo pelo menos assim. E qual a relação entre a inversão dos valores e a falta da paz? É justamente aquela questão de você, se a gente for voltar um pouco no tempo, né? Sobretudo em famílias mais tradicionais, que buscavam esse contato mais afetivo, né? Valorizavam muito a proximidade, os valores de tolerância, né? De respeito aos mais velhos, de prudência, né? De uma juventude mais regrada, eles auxiliavam a pessoa a ter uma autoeducação para a paz. Eram auxílios para que o ser humano pudesse se conter, pelo menos. Né? Esses valores eram referências para esse processo. Quando a gente tem uma vida muito materialista, voltada só para o consumismo, como é hoje, né? Só para a tecnologia, para adquirir produtos cada vez mais avançados, né? Acaba havendo o quê? Um esquecimento do que é humano. A gente passa a ser praticamente uma peça de consumo em todo o mecanismo da tecnologia, da robótica, né? Você acaba tirando seu papel essencialmente humano. Então, o cultivo dos valores, né, tradicionais de respeito, tolerância, amor, né, vida em família, né, valorizar o sentimento, ajuda muito. Como a religião, na verdade a religião tem também esse propósito, né, de manter a chama dos valores humanos acesa para que a humanidade não se perca. Então, se nossas famílias hoje, né, vivem esse contexto, o que a gente pode fazer? A orientação do Espiritismo, em especial. O culto do Evangelho no lar, que é aquele momento na semana que você para refletir as mensagens de Jesus, né, e readquire aquela consciência, pelo menos momentaneamente, do que é essencial. Né? Esquecer um pouco as nossas superficialidades. Então, resgatar esses valores é fundamental para que a gente tenha paz, sem dúvida nenhuma. E essa inversão, infelizmente, nos leva ao materialismo, né? Aquilo que é imediato. Por mais que eu agrida o outro para querer adquirir o que eu acho que é importante, né? Eu não me importo. O que importa é conseguir o que eu quero. Se eu vou agredir, se eu vou magoar, se eu vou brigar, né? Acaba sendo secundário. Isso é muito triste. Né? É uma coisa que nos degrada muito quanto humanidade. Outro ponto, João, às vezes a falta de paz que as pessoas enfrentam dentro de casa, né? Os conflitos, às vezes com familiares que não conseguem conviver em paz. Sim. Então a casa, que deveria ser o lugar de paz do ser humano, né, o aconchego, vira praça de guerra, né? E aí? Você muito bem colocou, né? A gente já sai todos os dias do trabalho para o estudo, né? Para ganhar o nosso pão, como se diz, na luta de cada dia. E o que você mais quer quando termina das 18 horas, né? O expediente normal, você chegar em casa e, na verdade, não ter uma casa, mas você tem um lar. Você tem aquele lugar que vai lhe aconchegar, né? O seu ninho, a sua segurança, a sua tranquilidade, né? A gente, infelizmente, tem muitas casas, muitas residências, mas poucos lares, que justamente seria esse momento de você, agora eu posso, né, baixar os meus escudos, eu não preciso estar lutando contra ninguém, eu posso aqui, né, viver quem eu sou, porque os outros me amam como eu sou, vão me respeitar, vão me amar. E, infelizmente, não tem isso nos lares, né? Então, se falta essa base familiar, como é que você vai conseguir levar isso para o mundo, né? E por que a gente encontra isso? Primeiro, né, na visão espírita, nós sabemos que a constituição da família, ela obedece basicamente a dois móveis, né? O primeiro móvel é as uniões que já existem, né? Espíritos simpáticos, eles se buscam para continuar, né, aquela relação de afeto e ampliar a capacidade de amor. E o outro móvel é o quê? Você se unir a seres espirituais com os quais você possui algum problema no passado, para resgatar alguma situação do passado e para que aquela inimizade se transforme em amor. Como o planeta Terra ainda recebe espíritos com mais imperfeições do que virtudes,
acaba havendo um congraçamento de espíritos mais por dívidas, né, em geral, do que tanto por amor. Né? Então, a primeira explicação seria essa. Ó, naquele ambiente familiar existem três espíritos ali que têm problemáticas, né, muito sérias entre eles. Então já há uma animosidade de um para o outro. Por mais que você não se lembre, né, o que um ou outro fez no passado, a mãe fala, meu santo não bate com fulano. As energias estão ali, né, bem realmente patentes no clima de animosidade. Então, esse é o primeiro ponto. Ter essa constatação de que nós somos seres imperfeitos e precisamos resgatar. E aí, como resolver esse processo, então? Né? Pela didática cristã, à luz do Espiritismo, é cada um de nós compreender que só nós mesmos cabe, né, essa reconstrução amorosa. Eu não posso esperar que, se eu tenho um problema com a minha mãe, que a minha mãe se ilumine para depois eu então querer perdoá-la. Né? Não, só vou perdoar minha mãe quando ela for um espírito puro. Eu não posso esperar por isso. Eu não posso esperar que meu irmão se transforme em um ser iluminado para que então eu possa querer ter relações próximas com ele. Não é esse o processo. Né? O caminho é individual e, como diz um palestrante conhecido no Brasil, na área de estudo bíblico, mesmo o seu Honório, lá em Minas Gerais, é impessoal e intransferível. É uma linguagem que a gente usa muitas vezes na relação bancária, isso aqui é dos bens, eu não posso transferir, isso aqui é meu e intransferível. Eu não posso dar para outra pessoa esse meu trabalho de pacificação. Então, enquanto cada um de nós, né, não assumir esse processo consciencial, né, de abraçar o Evangelho, de abraçar as mensagens, não vai haver paz familiar nunca. E quando você abraça, por mais que os outros não estejam nem aí para você, você abraçou, você começa a mudar a sua conduta, gente, isso é óbvio, as pessoas percebem a mudança. Os outros que viviam ali com um clima, né, animoso contra você, com o olho assim meio de lado, mas João mudou, ele está mais paciente, né, está mais calmo. O que está acontecendo? Ele já vai quebrando aquele gelo. Né? Um só, muitas vezes, modifica um lar inteiro. Basta ter um cristão só, sincero, né, que faça suas orações, que faça o seu evento, começa a modificar o seu ambiente. E aí, no final, acaba transformando, né? Transformando todo mundo, porque o exemplo do amor, ele é muito mais forte que qualquer outra força que a gente possa encontrar. Né? Então, cabe a cada um de nós amar nossa família, primeiro nos amando, nos transformando. Aí o efeito vai ser depois coletivo. O Hilário, lá da Casa do Caminho, ele colocou o seguinte: concordo com o entrevistado, a religião é um auxílio à paz. Um grande abraço, pessoal da Casa do Caminho. Então, às vezes, a falta de paz nos acompanha quando a gente desencarna. Às vezes a gente vive num estado, né, de completa falta de paz e desencarna nesse estado. E aí, os que ficaram, os familiares, como podem auxiliar esse coração, né, agora espiritual, na conquista dessa paz? Isso é um tema assim, que tem tudo a ver com o Espiritismo, né? A gente imaginar que a nossa vida não se resume ao estágio final de tudo, né? Mas com certeza nós iremos permanecer do outro lado. Iremos permanecer como nós saímos daqui, como você muito bem colocou, né? Dependendo do tipo de vida que nós tivemos no plano material, a nossa situação espiritual vai ser dolorosa por muitos anos. Basta lembrar, todo mundo conhece, né, o filme Nosso Lar, como André Luiz sofreu, na região que ele mesmo denominou umbral, que a gente conhece como umbral, até que ele pudesse ter uma consciência e receber o auxílio direto de sua mãe e dos outros mentores que tinham muito carinho por ele, né? Mas como é que nós podemos ajudar então? Eu sei que um avô meu teve uma vida muito difícil, tinha todo um processo interior de complicações, de revolta, e ele desencarna assim. Eu tenho um grande afeto pelo meu avô. Como é que eu posso auxiliar? Né? No final do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec tem um capítulo designado para a gente chamado Coletânea de Preces Espíritas. E tem até um autor que brinca dizendo que os espíritas não sabem orar, aí Allan Kardec fez uma coletânea no final ensinando como a gente fazer orações. E Allan Kardec dá uma série de modelos, né? Claro que não devem ser tomados de forma puramente formal, ritualística, né? Mas para nos orientar como a gente fazer uma oração mais eficaz. E uma dessas preces que Allan Kardec nos recomenda é justamente pelos espíritos que sofrem do outro lado. Então, a melhor ferramenta para a gente auxiliar esse espírito é, sem dúvida, a oração. Você vibrar por ele de uma forma renovada, de uma forma otimista e não relembrando
como a gente fala, não remoendo coisas do passado que aquele Espírito fez conosco, que a gente fez com ele, que a vibração vai chegar até lá. Né? A força do pensamento, ela atravessa as distâncias mais longas que a gente possa conceber. Então, orar pelos espíritos sofredores, né, é a melhor forma de balsamizar os seus sofrimentos. Pelo menos nós não vamos estar contribuindo para piorar a situação. Né? A gente vai aliviar e ele aos poucos vai despertando e se refazendo no plano espiritual. Agora, o que acontece? A gente duvida muitas vezes das orações. Será que isso é verdade? Será que vai chegar lá mesmo? Ele está tão longe da gente, né? Vale a pena fazer a oração? Então, se a gente duvida, como diria Jesus, a gente tem pouca fé, não vai acontecer nada. Mas se nós não duvidarmos e a convicção for plena, o auxílio vai chegar até essas entidades, sem dúvida. Então, orar por eles, segundo o próprio Allan Kardec, é a melhor forma de auxiliar. A gente vê que alguns países, né, em cada uma de suas proporções, vivem em plena guerra, né? Então, são destruições, mortes, a violência toma de conta, né? O medo, né? Até de sair à rua. Aí eu pergunto, como um espírito que encarna, né? Vem a sua encarnação, numa cidade, num país que está no meio de um conflito desse, no meio da violência, de que forma esse meio pode vir a ajudar ou até prejudicar esse espírito? A gente sabe que cada encarnação ela tem um planejamento espiritual. Os espíritos ensinam a gente que é estudioso do espiritismo que nada acontece sem uma prévia organização. Então, você reencarnar, por exemplo, hoje, né, na faixa de Gaza, em Israel, na Jordânia, que vive permanente clima de tensão, no primeiro não é por acaso. Algum compromisso espiritual nós iremos ter com aquela região, com aquele povo, né? Seja a gente ter sido um dos agentes da própria guerra, você está voltando para lá porque você foi o causador, precisa reparar, ou muitas vezes até por uma questão de abnegação. Você tem seres queridos seus naquela região e você deseja auxiliá-los. E você pede ao mundo espiritual para reencarnar lá, para ser aquela força de diferenciação, né? Para tentar harmonizar de alguma forma. Então tem esses dois contextos. No primeiro caso, o espírito ser um devedor, aí ele vai realmente sofrer muito, que é a expiação, né? Ele fomentou a guerra antes, desencarnou, a guerra ficou lá, né? Porque ele fomentou de alguma forma, e ele não vai ficar imune a isso. Ele vai ter que voltar para aquele ambiente para reparar o dano que ele cometeu. E vai ser, sem dúvida, encarnação muito sofrida, né? Vai enfrentar grandes obstáculos. Se ele tiver acesso a um conhecimento espiritual, se ele tiver desenvolvido uma fé antes de reencarnar, ele vai conseguir superar com mais facilidade. Se não, talvez até, né, ele acabe reentrando na frequência da guerra e vire mais um, né, que vai incitar a violência. Infelizmente isso pode acontecer. Né? O meio nos influencia, mas não nos determina. Isso é muito importante ser dito. Não é desculpa assim, não, mas eu entrei num clima de guerra porque a minha família era toda de radicais muçulmanos que queriam destruir os Estados Unidos. Isso não é uma desculpa que pode ser dada, né? Você tem o seu livre-arbítrio para escolher ou não. Há influência, mas no final das contas é o seu livre-arbítrio. Se for um caso de um espírito abnegado, que tem afeto por aquelas pessoas, por aquela nação, né? Aí ele já vai ter um amparo espiritual realmente considerável, dado a missão que ele vai desempenhar ali. Né? Ele vai sofrer também, né? É como você imaginar um nobre, um príncipe, que precisa fazer uma expulsão numa mata selvagem, e ele vai com a roupa dele do príncipe, ele vai ser arranhado, vai ser cortado, vai ser mordido, né? Vai ser sufocado pelo ambiente ainda muito pesado. Então ele não está imune às agressões do ambiente. Mas a nobreza da tarefa dele, né, claro, é muito considerável para pacificar o lugar. Seja como for, na primeira ou na segunda situação, o que nos cabe, segundo a mensagem de Jesus, é o quê? Ser pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, né? Que são chamados filhos de Deus. Então, a nossa tarefa, enquanto cristãos espíritas, é ser a referência de paz. Se a gente está num ambiente de violência, tentemos ser a referência de paz. E de forma silenciosa. Não precisa você, muitas vezes, liderar um movimento, né, a favor da paz, e ir às ruas e gritar. Isso já é até uma certa violência. Você está lá, né, muitas vezes, com um clima muito apaixonado e exigir que os outros mudem. Né? Cada um muda durante a sua própria condição espiritual, que é aquilo que lhe permite. A postura de Jesus foi sempre silenciosa,
vivendo a paz, exemplificando a paz, sem precisar estar lutando, né, contra a violência. Não faz sentido. Lutar contra a violência é você ser um violento. A melhor postura que Gandhi também seguiu é da não violência, é você viver e o exemplo contagiar, e usar das formas lícitas de modificar a sociedade. Então, não sei se alguns dos ouvintes vivem uma situação dessa, um clima de mais violência assim, explícita, né? Porque no Brasil nós temos uma violência que é superior muitas vezes a países que estão declaradamente em guerra, mas a gente não percebe isso. Né? O Brasil nunca tem guerra, não tem guerra declarada. Mas as guerras que a gente vê, né, no tráfico, nas violências urbanas, acidentes e mortes, infelizmente muitas vezes supera as guerras declaradas que o povo do Oriente, o povo da Europa vive, né, muitas vezes. Então sejamos os diferenciais, né, com a nossa conduta pacífica e pacificadora. Pelo menos a gente entende assim. Às vezes nos choca um tanto, né, quando a gente vê crianças segurando armas, crianças sendo anunciadas como os causadores de grandes crimes, né? Então, envolvidas no tráfico de drogas aqui no Brasil. Então, é muito comum a gente ver as crianças envolvidas no tráfico de drogas. Então, como a doutrina pode explicar, né? Crianças ainda em formação envolvidas com esse mundo de violência? Quando deveriam estar nas escolas, né? Deveriam estar brincando, etc. O contexto, sobretudo do Brasil, né, a gente vê, o contexto da pobreza, da miséria, o contexto da miséria, né, que causa revolta em muitas pessoas, acaba levando a essa pessoa querer se projetar socialmente por outros caminhos. Né? Ela não tem uma projeção por emprego, não tem uma projeção por conhecimento, não tem uma projeção, por exemplo, como um grande astro do futebol, etc. E ela diz, não, eu quero estar por cima, eu quero ter projeção, e ela vai muitas vezes por formas ilícitas, né, de droga e adquirir dinheiro por esse caminho, tem um certo poder. Ele mostra a revolta que aquele espírito tem. Né? A pobreza seria para ele exercitar a humildade, ele não consegue exercitar e vai por outros caminhos. E nesse contexto, né, ele vive cercado de outros espíritos também nessa mesma vibração, que reencarnaram para exercitar o desprendimento, exercitar a humildade, né, vivendo o que a gente chama de comunidades, né, ou favelas, né, que é um termo até já superado, mas comunidades, assim, uma condição financeira mais precária, ele acaba iniciando outras pessoas que no fundo também vibram com aquilo. Então a gente fica chocado, né? Como é que uma criança de 10, 12, um adolescente de 15 anos se entrega assim, não quer, por exemplo, não, eu quero brincar, eu quero jogar futebol, eu quero ficar com meus amigos. Como é que ela tem esse desejo de excitar? Né? Por um lado, é porque a natureza daquele espírito ainda é daquela vibração violenta, né? Daquela vibração que infelizmente predomina a ignorância. Por outro lado, ocorre de você ter espíritos que são arrastados pela corrente, né? Não são espíritos que têm uma maturidade para dizer, não, isso eu não quero. Não são maus, né? Eles não carregam uma maldade, mas eles têm uma ingenuidade ou uma imaturidade para decidir. E como o meio, né, pressiona para isso, ele acaba indo. Então tem esse diferencial também, que precisa ter essa consciência. Há espíritos que já têm maturidade para decidir. Você vê, né, meninos de 16 anos que falam como se fosse um expert, assim, incrível, né? Tem uma forma de falar, é desassombrado, não é tímido, né? Demonstra uma segurança, uma convicção que você, meu Deus, que espírito está aí, né, por trás desse corpo tão frágil, 16, 15 anos, né? Então já é um espírito que não titubeia, ele já percebe o que ele quer, sabe que está fazendo mal, não se arrepende. Mas há outros casos, né, de crianças que infelizmente são aliciadas e a responsabilidade vai cair nem tanto sobre elas, né, porque não tem um certo discernimento, mas para quem as alicia, né, para os chefes, né, do tráfico, para as pessoas que detêm esse poder e essa influência sobre elas. Né. A nós cabe o quê, né, para evitar essa situação? Promover campanhas de evangelização infantil e juvenil, que é muito difícil você levar para as comunidades, né? Levar um centro espírita está lá, mas a gente conhece casos de pessoas muito guerreiras, né? Muito valorosas que conseguem fazer esse trabalho, para que elas tenham uma outra referência. Né? Aquele que está empedernido no mal, talvez não seja tocado, mas aquele que está indeciso, ele olha, não, de um lado estão me oferecendo drogas e armas, de outro a Jesus com a proposta de paz. Eu me sinto tão bem no centro, eu aprendo a tocar um violão, aprendo a tocar uma flauta, né? E ele ali naquela indecisão acaba sendo arrastado, no bom sentido, para a evangelização. Então a gente tem esse diferencial, oferecer para ele uma nova proposta.
Mas se nós, enquanto cristãos, não fazemos nada, nós também temos responsabilidade. Né? O que foi oferecido para eles? Somente droga. Então, a nós que somos mais favorecidos materialmente, intelectualmente, vai recair uma responsabilidade por a gente não dar a mão até aquela criança, né, que precisava só de orientação. Né? Bastava alguém para a conduzir para o caminho do bem. Então eu vejo essas duas perspectivas. Né? A nós, enquanto cristãos, cabe oferecer pelo menos uma referência para elas. Né? Não deixar simplesmente ao Deus da a condução desses seres nessa fase tão delicada da vida. Né? Cabe a nós fazer campanhas de evangelização e ir até essas comunidades. Né? O ganho espiritual realmente é muito intenso quando a gente consegue resgatar essas almas. João, você falou aí que são corpos frágeis, jovens, mas com um espírito muito convicto da violência e do crime. Mas aí eu lhe pergunto, e os pais desses jovens? Que, como você disse, o espírito já vem tão convicto, então às vezes para o pai é até difícil, né, orientar. Então, mas até onde vai essa responsabilidade do pai? Essa pergunta Allan Kardec faz, né, no Livro dos Espíritos, das Relações Sociais, e Kardec pergunta assim, mas não seria... Né, olha que pergunta interessante, Kardec. Os números, né, são tantos números que eu não lembro o número, mas a pergunta eu lembro que ele faz. Não seria mais lógico, né, não faria mais sentido pais que já são cristianizados, já são mais evoluídos, receber só filhos também cristianizados e evoluídos? Né? Aí os espíritos respondem, sim, mas onde estaria a oportunidade de evolução para aqueles espíritos rebeldes? Então, é justamente isso. Você tem um casal, um grupo familiar, hoje a família está tão diversificada, a gente não pode nem falar mais em casal, né? A família, em geral, quem cuida, né? Que são pessoas conscientes, amorosas, né? Dão todo o exemplo, mas aquele espírito é tão voltado para a ignorância, para a revolta, que ele não se toca. Não quer, o pai tenta, a mãe tenta, o tio, o avô, enfim, quem cuida, e ele não consegue ter uma renovação espiritual. Então, até onde vai a responsabilidade desses cuidadores, né? Desses pais? Aí os espíritos respondem a Kardec, olha, se, né, os responsáveis por aquela criança, aquele adolescente, têm a consciência de que fizeram tudo o que poderiam fazer, sobretudo dando um exemplo, que é a maior forma de ensinamento. Né? A vida deles já é um exemplo para aquelas crianças, então a consciência deles perante Deus está tranquila. Né? Eles cumpriram o seu papel. Por quê? Porque a evolução espiritual, ela ocorre pela vontade do próprio Espírito. Não tem como Jesus, né, chegar e aparecer e dizer, agora todos vocês vão ser meus seguidores à força. Né? Ele até poderia fazer isso pelo poder mental que ele tem e a capacidade que ele tem magnética de arrebanhar pessoas. Né? Se ele quisesse, ele teria esse momento de magnetizar todo mundo, todo mundo ficar ali paralisado seguindo Jesus. Mas ele não vai fazer isso, pensar que isso é só um momento. Depois que ele passasse, e esse efeito de atração passasse, cada um voltaria para suas próprias imperfeições. Então é um processo de cada um. Eu sei que dói muito para um pai, sei em tese, né? Não tenho essa experiência nessa encarnação. Dói muito para um pai que se dedicou a um filho, vê-lo entregue às drogas, à violência, né, ao tráfico, e ele tendo feito tudo o que ele podia fazer. Mas, o que esses pais precisam pensar? Os filhos são, antes de tudo, criaturas de Deus. Então, pai, mãe, cuidador, tio, avó, são situações transitórias. Nós somos filhos de Deus. Isso é o que é essencial. Então, cumprimos o nosso papel de atenção, de cuidado, sim. Agora aquele espírito vai responder perante as leis de Deus. Ficar alimentando culpa, né? Onde foi que eu errei? Né? Será que eu poderia ter feito algo melhor? Isso muitas vezes martiriza muito e você só prejudica a situação. Então, confiar na providência, né? E saber que aquele espírito vai ter uma oportunidade, muitas vezes pelo sofrimento, de se regenerar. Fizemos o que podemos fazer, fomos amorosos, compreensivos, sim. Então, cumprimos com o nosso papel perante o que Deus espera de nós. Aí é o espírito agora que vai ter que despertar por ele mesmo. Você falou anteriormente que também nós temos a nossa parcela de responsabilidade quando nós nos omitimos, né, de dar uma outra alternativa para essa criança. Mas eu acho que é o que deixa muitas pessoas às vezes temerosas, porque a violência, principalmente nas comunidades, como você falou, ainda está muito presente. E às vezes você ir dar essa outra opção é colocar a sua vida em risco. E aí vai até contra a lei de conservação. E aí, como é que a gente resolve esse dilema? É interessante, né? Allan Kardec elenca 10 leis morais, né? E a lei de conservação está entre elas porque cabe a nós nos preservar.
Por outro lado, há uma lei de amor que requer o quê? Sacrifício e renúncia. Então, assim, se você está expondo a sua vida, não porque você quer desencarnar, né? Eu tive uma desilusão amorosa, minha vida está muito insatisfeita. Então, eu vou assumir certas tarefas que eu sei que eu vou estar exposto a riscos. Isso é um suicídio, querendo enganar a espiritualidade, mas é um suicídio. Se você está assumindo essa tarefa, porque quer ajudar aquela pessoa com sacrifício, né, da sua situação mais cômoda, né, do seu bem-estar, em prol do outro, se por acaso você vier desencarnar, né, por uma bala, por uma violência, ou não só desencarnar, mas sofrer alguma violência que prejudique o seu organismo físico, isso não vai ser levado em conta pelo mundo espiritual como sendo um desleixo seu. Você deixou de se cuidar. Não, você estava em nome do amor a pessoas mais necessitadas. Então você não vai ser cobrado espiritualmente. O problema era o nosso próprio comunismo, não era o mundo espiritual. Eles louvariam muito se a gente tivesse a coragem de ir lá estabelecer postos, né, cristãos e espíritas. O nosso maior problema, gente, é o nosso comunismo. A gente tem medo. A gente tem medo de se expor. Eu acho que também a gente não acredita naquilo que a gente às vezes diz, que nada acontece sem a permissão. Isso, né? porque é a questão da fé. O nosso medo revela o quê? Falta de confiança na providência de Deus. Você está em casa, no seu conforto, né, bem, e de repente tem um terremoto, de repente vem um avião que cai na sua cabeça e você desencarna. E você achava que estava totalmente seguro. E aquela pessoa que está toda semana, eu conheço pessoas assim, toda semana está lá na comunidade, tem tiroteio, não passa nem perto dela a bala. Porque ela está convicta da missão e sabe, se eu tiver que desencarnar com uma violência, com uma facada, com um tiro, eu vou desencarnar, senão não vou. Então, a fé na providência de Deus, né, essa convicção realmente plena, nos possibilita vencer o medo, né, e ir até as situações. Agora a gente é homem e mulher de pouca fé, como diria Jesus. Né? E esse é o nosso problema. Nós temos interações aqui de nossos amigos. A Maria diz o seguinte: a paz do mundo começa em mim quando aprendo a respeitar os limites dos outros. E depois ela coloca também, sei que tem suas, sabe, eu acho que é saber que tem suas limitações, suas qualidades que são diferentes das minhas, até mesmo a opinião, porque eles querem impor suas opiniões como verdadeiras, por exemplo, as crenças. Isso. Difícil, né? Essa violência que existe de você querer convencer o outro de uma verdade, né? Tem até um ditado que diz assim, eu posso não ter a ideia mais correta, mas eu ganhei a discussão. Tem gente que entra, mas não, eu ganhei. Eu posso ter usado de argumentos falsos, eu posso ter enganado, mas eu ganhei. O que importa é ganhar. Isso demonstra o nosso estado ainda bem inferior. Né? Não tem mais aquela luta das espadas, dos duelos, mas tem as lutas mentais, né? Para dizer que o seu time é melhor do que o outro, que a sua religião é melhor do que a outra, né? Que o seu candidato é melhor do que o outro. Sabe que não é, mas você quer só dizer que ganhou do outro muitas vezes. Ignora as corrupções e não, mas eu ganhei de você. Então, como ela falou, a Marília, né? Até você falou no início que desse viver em paz é uma situação muito complexa, né? Que tem muitos elementos. E às vezes o que seria uma paz para mim não é para você, né? Exatamente. E às vezes eu quero impor você o meu estilo de paz, o que eu compreendo por paz. Verdade. É você não entrar na dimensão do outro, porque o que ele sente realmente daquilo, né? Porque o modelo que você tem para você, como você está colocando, muitas vezes não vai encaixar naquilo que ele experimenta, né? Mas é respeitar, como ela colocou muito bem nos comentários, né? A ideia do outro, a condição do outro. E no Espiritismo nunca há essa orientação de impor, né? É expor, dialogar, se a pessoa quiser. Se não quiser, você bate a sua sandália com Jesus e você vai embora. Fazer adeptos à força não é o princípio cristão. Jesus diz, você vai até a casa, você leva a sua paz, salva as pessoas com a paz. Se elas não quiserem receber, você bate a sua sandália, deixa o pó lá, né, de forma simbólica, você deixa lá e você vai para outro lugar. Ele nunca queria arregimentar discípulos, né, pela força, e sim pela inteligência, pelo amor, pelo exemplo. Ainda nesse contexto, né, dos locais que vivem a violência, a gente sabe que por muito tempo se houve muito preconceito com as antigas favelas, hoje chamadas comunidades, né, com o povo que mora lá, porque a gente sabe que tem muita gente honesta, trabalhadora, que dá o seu melhor. Mas aí, tomando como base essas pessoas que têm uma conduta honesta, que busca fazer sua vida com muito esforço, mas que o ambiente
ali, lhe pressiona tanto que acaba sucumbindo à violência e acaba, é como se dissesse assim, não aguento mais nadar contra a maré, né? E acaba se envolvendo ali, se entrega. Então, como é que a gente pode explicar, como a gente pode entender melhor essa situação? Tem muito a ver com aquela outra pergunta em relação aos países de guerra, né? Que vivem guerras e tudo mais, né? Ou a pessoa reencarna ali por algum débito em relação àquela comunidade, né? Com aqueles seres que estão ali, porque muitas vezes você hoje, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa honesta, eu procuro ser um cidadão correto, viver as leis. Mas o que você fez na encarnação anterior, né? Ou encarnações mais próximas? Você poderia ter sido um grande líder guerreiro. Poderia ter sido, né, um europeu que incentivou cruzadas, que incentivou perseguições a outros povos, enfim. E no mundo espiritual, você realmente se arrepende, modifica a sua vibração, e quando reencarna tem uma adesão ao bem, assim, exemplar. Porque houve um arrependimento sincero no mundo espiritual, mas se você cometeu esses crimes antes, você precisa reparar. E muitas vezes naquele grupo, naquela comunidade que você reencarnou, ele é composto por pessoas que você ajudou a desviar encarnações anteriores. Então, qual é o seu papel hoje? Já que você foi líder anteriormente, né? Para incentivar a destruição, pilhagem, né? Conquistas materiais, você precisa ser um líder hoje de referência para a paz. Há esse contexto. E aquele outro contexto é a abnegação. Você não tem nenhuma dívida com aquele grupo, mas você, por amor, por sacrifício, deseja ser aquele ponto de luz. Né? Então, eu pelo menos entendo na compreensão que o Espiritismo me dá, essas duas vertentes. Ou há um compromisso, e se você abandonar, você falhou, né, na sua prova, ou expiação, ou há uma renúncia missionária para ajudar aquela coletividade ainda na violência. Né? Mas não existem injustiças, né, por mais que pareça existir, não existe nada por acaso, e tudo se explica a partir do ponto de vista espiritual. Nenhuma pessoa está ali à toa, né? Cada um tem um papel a fazer. E a gente muitas vezes não sabe se é por missão ou se é por débito, mas a ação que tem que ser feita a gente sabe qual é. Permanecer fiel à paz. Não aceitar de forma nenhuma uma conduta que leve aos princípios contrários do Evangelho. Se eu sou missionário, se eu sou devedor, não sei, não tenho lembrança das minhas vidas. Mas eu sei que o Porfírio Jesus nos ensina. Então, isso ninguém pode pretextar a ignorância. O que eu tenho que fazer é ser pacífico e pacificador. Esse é o meu dever de cristão. A gente ainda vê muito as guerras e a violência em nome de Deus. Sim. Né? Cada um defendendo os seus deuses, as verdade, suas verdades, que é uma coisa que às vezes eu digo, quando as pessoas dizem, mas é a minha verdade. E aí às vezes eu me pergunto, a verdade tem um lado, ela não é simplesmente a verdade, né? E aí, como é que a gente pode entender essas guerras que ainda são em nome de Deus? Você falou em verdade, né? Kardec tem um tema no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala, fora da caridade não há salvação. Esse é o lema da nossa doutrina. E ele trata lá, algumas religiões ou algumas pessoas vão dizer, fora da igreja ou fora da verdade. Aí ele diz, quem na Terra pode pretender possuir a verdade integral? Quem poderia pretender isso? Ninguém, gente. A verdade absoluta só é dada aos espíritos puros e tão próximos a Deus, né? Uma pessoa na Terra imperfeita, né, ilimitada, dizer eu descobri a verdade integral, é muita pretensão, é muito orgulho, é muita arrogância nossa. Então Kardec sabiamente diz, não, a salvação está na caridade, ninguém detém a verdade. Em relação às guerras santas, né, ou à intolerância religiosa, ou você colocar Deus, né, como sendo uma justificativa, não, mas porque na Bíblia está dito isso, então eu vou lá e elimino o que eu acho que está errado. Mas porque o profeta X ou Y disse isso, ele falava com Deus, eu vou lá, né, e age de forma violenta. Deus, né, como a gente falou naquela primeira pergunta, em relação a Deus se irá, na nossa visão espírita, é um ser, como João definiu no seu Evangelho, amoroso. Né? Deus é amor. João definiu assim. O que a gente pode, né, conceber de Deus em termos de sentimento, em termos de ação, no que faz parte do humano, o amor seria o que a gente tem de mais elevado para colocar em Deus. Então, se Deus é amor, de forma nenhuma ele iria incitar, por qualquer motivo que seja, a exterminação, a agressão, a violência. Mas você fala, mas isso não está errado perante a lei? Pode até estar errado, mas não se conserta um erro com outro erro. Né? Não matarás, é um dos 10 mandamentos. Né? Então, se você percebe que alguma coisa que não está harmônica, a forma de auxiliar não é agredir. Né?
Isso não transforma ninguém. Então dizer que é em nome de Deus é na verdade uma blasfêmia, é um desrespeito ao nome de Deus. É descumprir um dos mandamentos que é não proferir o nome de Deus em vão, embora as pessoas não estejam nem aí para isso. A gente fala Deus como se fosse uma coisa banal. Mas é, aos olhos espirituais, um dos maiores crimes, né? Você colocar a religião e Deus justificando a violência, né? É a maior contradição que pode existir. E infelizmente a nossa história terrena está cheia disso, né? Dizem os entendidos que as guerras que provocaram mais mortes foram as guerras religiosas. Vocês vão contabilizar, né? Quantas guerras religiosas tiveram e quantos mortos sofreram nelas. Então, são as guerras que mais provocam mortes, né? Mostra só o nosso estado ainda muito primitivo de evolução moral, né? A gente tem muita inteligência, mas a moral ainda deixa muito a desejar. Infelizmente. Chegando na parte mais polêmica, né, das nossas perguntas. E já no final? Já no finalzinho, a mídia está cheia de notícias com relação ao vandalismo no túmulo de Chico, a uma criança que foi apedrejada ao sair de um terreiro de Umbanda, se não estou enganada. Então, assim, muitos crimes... O assassinato, né? De um médium. O assassinato de um médium no Rio de Janeiro. Então, assim, são muitos casos de violência em decorrência da intolerância religiosa. E a gente vê isso como um paradoxo, né? Já que a paz, a tolerância deviam ser comuns entre as religiões cristãs, que tem Jesus, né, como ali seu modelo e guia. Exatamente. Então, como a gente entender esse paradoxo tão grande? Infelizmente, tudo isso que você relatou, esses últimos casos, aconteceram no nosso território brasileiro, que é considerado o país mais cristão do mundo, né, sem dúvida. Nós temos, segundo a revelação de Humberto Campos, que é a nossa pátria, né, em termos de função espiritual no planeta, foi o lugar designado para representar o Evangelho. Então, cada planeta tem uma missão espiritual, né? Os Estados Unidos têm a missão de tecnologia, de avanço mental, a Europa contribuiu muito com a arte, com a filosofia, enfim. O Brasil tem uma missão designada que é ser para o mundo a referência de vivência do Evangelho. E, infelizmente, nós vemos a nossa pátria, né? Pessoas que não compreendem a mensagem de Jesus agindo de forma radical, fanática, né? E intolerante. Tomam mais a sua verdade, como você disse, como referencial, do que a missão de amor que Jesus nos deixou, né? Então, isso reflete, na verdade, a nossa falta de compreensão real da mensagem cristã. Porque, de forma nenhuma, você vê Jesus agredindo um fariseu, né, que era de uma corrente religiosa diferente daquilo que ele pregava muitas vezes, em alguns aspectos, um saduceu, ou agredindo um romano. Ele nunca agrediu ninguém. Né? Então, se o próprio mestre não agredia ninguém que era de outra corrente de pensamento, de outra religião, por que os seus seguidores cristãos vão agredir? Muito pelo contrário, ele fala que os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, se hoje no Brasil a gente tem esse caldo cultural, né, de muitas religiões, né, matrizes africanas, né, como o candomblé, como a umbanda, o espiritismo que resgata um aspecto de comunicação com a espiritualidade, né, aliado a uma base moral cristã, religiões do Oriente que também tem muito aqui, devido à vinda, né, de pessoas do Japão, da China, muitos islâmicos também vivem no Brasil, enfim, é um caldo religioso muito grande que há no Brasil. E infelizmente, em certas parcelas ditas cristãs, há um preconceito em relação a doutrinas africanas, né, e também ao espiritismo. E isso denota, como a gente falou, uma incompreensão da mensagem de Jesus. E por outro lado, né, esses eventos, a meu ver, acabam sendo estopins para que a gente tenha reflexões sobre isso. Às vezes você fica num estado assim de espécie de dormência, achando que não, está tudo bem, não tem preconceito nenhum, né? É um país laico, e de repente é um evento desse que reabre um debate. Mas a gente sabe que nada acontece por acaso, né? O assassinato de um médico, ele não morreu por acaso, não existe injustiça, né? E essas situações acabam sendo, se a gente for olhar de um ponto de vista de reflexão, propiciadoras de encontros, de debates, né? de a mídia começar a proporcionar uma maior abertura para que as pessoas se posicionem sobre isso, né? As religiões africanas, como a matriz africana, melhor dizendo, se posicionem, né? Falem do que são, para que a gente conheça melhor.
E a ignorância, na verdade, é a grande motivadora. Você não conhece o outro e acaba agredindo, né? Achando que o outro é o demônio, é algo contra Deus. Quando você vai ver, gente, não é nada disso. Né? Eu fiz um quadro aqui no Espírita que quando eu fui ver não é nada daquilo que eu imaginava. Né? Então, que possamos tirar desses acontecimentos recentes, né, essas reflexões, né? Que a gente consiga abrir o diálogo, né, e todo mundo buscar se entender. Né? São os votos que a gente faz enquanto cristão, espírita, sobretudo. Será que se todo mundo pertencesse a uma só religião, seria mais fácil? Leon Denis, né, que é um grande expoente da doutrina espírita, diz o seguinte, né, ele escreveu e viveu, foi contemporâneo de Kardec, mas parte da sua obra, né, boa parte já era quando Kardec não estava mais encarnado. Ele diz o seguinte, que o Espiritismo não será a religião do futuro, como se a gente, olha, o Espiritismo traz a verdade, a gente comprova pela ciência, então um dia todo mundo vai ser espírita. Ele fala que não é isso. Que será, na verdade, o futuro das religiões. Então vai continuar existindo várias religiões, mas a forma como essas religiões vão encarar a vida espiritual, vão encarar Deus, é na forma espírita de quê? De pesquisa, de conhecimento, de abertura, né? De tolerância. Então, necessariamente haver só uma religião não é garantia para eliminar essas intolerâncias. Porque a gente vê muitas vezes dentro do próprio movimento espírita e espíritas brigando entre si. A gente vê isso. Dentro do próprio movimento evangélico, evangélicos brigando entre si. Então, a religião em si, sendo uma só, não garante nada. Agora, a forma como o adepto, né, se porta perante a religião, perante os outros, aí sim. Aí isso um dia vai ser algo unânime, né? Todo mundo vai ser cristão, no sentido do amor, mesmo se for um budista, um hinduísta, né, um muçulmano. Ele vai ter a postura de amor. E a religião que ele vai professar depende muito dos condicionamentos dele. Mas a postura, sim, um dia vai ser universal, a postura amorosa. E isso é o que Jesus nos promete, né, os Espíritos ensinam. O amor vai chegar a ser universal. E aí, para quem está buscando a paz, o que você deixa de mensagem? Primeiro que não tenha medo, né, de fazer esse mergulho interior. O autoconhecimento é a condição primeira e essencial para a gente conseguir paz, porque é o autoconhecimento que vai detectar quais são os nossos problemas. Primeiro é isso. Segundo, você assumir um compromisso com a sua própria consciência. A gente passa muito tempo da nossa vida querendo se justificar para os outros, querendo ter uma postura de vida para agradar os outros, para mostrar que a gente é correto, para estar bem socialmente, enfim. E a gente não escuta muitas vezes a nossa própria consciência. Então, para ter paz, né, que esse estado interno de serenidade, de calma, de bem-estar permanente, independente das circunstâncias, né, poderia conceituar a paz como isso. Um estado permanente de plenitude, de felicidade, de falta de ansiedade, falta de aflição, né, seja dentro de um centro espírita que proporciona isso, ou seja no meio da multidão. Não tem, então, esse temor de mergulhar em si mesmo e assumir um compromisso com você mesmo, cada um de nós. Não é a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa que vai trazer paz porque ele é amoroso, é você mesmo que tem que conseguir isso. Então vamos ter coragem de fazer esse mergulho e vamos assumir um compromisso conosco para a nossa própria saúde. Né? Deixar de ter tantos pensamentos inúteis que a gente tem. Exercitar o hábito do estudo, o hábito da oração, que são formas de a gente disciplinar o nosso pensamento e conseguir essa paz. Né? Então existe um caminho, mas para percorrer esse caminho é preciso assumir certas disciplinas, como diria o Emmanuel, para a gente treinar o nosso potencial, a nossa vontade, e um dia chegar a dizer, enfim, eu consegui estabelecer a paz, né, dentro de mim. Então é um compromisso. E isso, gente, não é algo que a gente possa considerar de forma secundária, não. Toda a nossa qualidade de vida depende disso. Você pode ter tudo materialmente, você ter o melhor emprego, morar na melhor cidade, ter um índice de vida melhor, todos os recursos materiais. Se você não consegue estar bem com você, você não tem nada na verdade. Né? Então é o bem mais precioso do ser humano, o seu estado interior. Então vale a pena a gente investir nisso, porque a gente só vai levar o mundo espiritual o que a gente conseguir conquistar interiormente. Tudo a gente vai deixar na terra. Né? Então que façamos esse compromisso conosco e busquemos ser felizes, nos amar. Isso é amor próprio no bom sentido. E agora o outro, você está bem, o outro também vai se beneficiar disso. Você está em paz, deixa de perturbar o outro. Isso, pelo menos isso. Pois é, gente. Então vamos acabando por aqui, ficando por aqui. Não tem mais nenhuma interação.
Então, por aqui, agradecendo a participação de vocês, que aí mandaram seus comentários, suas perguntas, né? E convidando vocês para logo mais às 18 horas nos ouvirem aí pelo canal de rádio número 5 da Rede Amigo Espírita, e para quem é aqui de uma pessoa, a FM 100.5, né? Nos conectar aí com a gente, para que vocês possam acompanhar nosso programa Semear. Um grande abraço a todos, que seja uma semana de muita paz, que essa nossa conversa aqui gere bons frutos. Até domingo que vem.